continuidade ao conteúdo do nono ano. Bom, e o tema é Estados Unidos, Guerra de Secessão. Bom, isso aqui é um tema que a gente vai estudar, vai acabar estudando um pouco de história, vai pegar um pouco emprestado de história e serve muito para a gente entender um pouco mais também a lógica americana, né, o processo de formação entre os Estados Unidos e a lógica mesmo dos Estados Unidos. Aqui é um panorama histórico que vocês sempre vão ver com mais detalhes, com mais precisão durante as aulas de história. Para a geografia, a gente vai extrair algumas informações importantes que vão nos ajudar a entender a organização e a formação mesmo da identidade dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente vai estudar esse tema. Então, Guerra de Secessão, as tensões entre estados escravistas e abolicionistas, junto com o aumento dos desacordos entre o governo federal e os estatais, né, os governos dos estados, provocam conflitos de expansão. Olha só. Primeira coisa para a gente colocar aqui, qual é uma base do conflito da Guerra de Secessão? Só para ficar claro aqui, é uma guerra é uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro do Estado. Então, a partir do processo de expansão, os Estados Unidos têm a configuração que a gente vê, essas duas lógicas de pensamento vão entrar em conflito, né? Vão entrar em choque. Também tem um monte de filmes que vão retratar esse momento histórico. E aí, essa lógica aqui de conflito, ela tem a base muito levando em consideração as condições climáticas e as condições de formação de colonização. Lembra que eu coloquei que no norte a gente tem um clima muito parecido com a Europa, né? Então por isso a utilização de grandes plantações de gêneros tropicais não se aplica porque climaticamente não é possível. No sul eu tenho um clima um pouco mais parecido com o que a gente vê aí como um clima tropical, subtropical, com gêneros que a Europa não produz. Isso também vai influenciar na lógica de organização, de produção e de organização social desses dois territórios também. O norte, como ele não tem não teve uma intervenção tão direta com a metrópole, né, no caso dos Estados Unidos com a Inglaterra, com a coroa britânica, eu tenho uma liberdade maior. Então a lógica de organização é uma lógica de organização muito pautada na expansão de pequenas propriedades. Muito do processo da Marcha do Oeste foi estimulado com a entrega de terras, né, para pequenos produtores, como que a gente vê muito em agrária, com um processo que é chamado de Homestead Act, que significa, né, um ato de... praticamente as terras são vendidas com preço muito barato, tem terras que é vendidas por $1. Então é um processo de entrega de terras isso vai contribuir para que eu tenha a formação de pequenos produtores. Esses pequenos produtores querem, e aí logo isso vai desenvolver para uma indústria, para um comércio, eles querem que as pessoas tenham acesso a consumo. Essa é a lógica da liberdade de mercado, essa é a lógica do desenvolvimento de um capitalismo. Se todo mundo tem acesso ao consumo, o mercado interno vai se desenvolver. Já quando eu estou pensando nas grandes fazendas do sul, aí eu estou pensando na lógica do escravocrata, né? uma lógica de escravidão. Por quê? Porque aí sim eu tenho grandes produções, muito voltadas, pouco voltadas para o mercado interno, mas muito voltadas para o mercado externo, são grandes propriedades, e aí a mão de obra escrava ela é importante, porque aí eu não estou me preocupando com um processo de compra de pequenos produtos. Não é a lógica, por exemplo, de um imigrante irlandês que desenvolveu uma pequena fábrica de cervejas no oeste dos Estados Unidos, né, no norte de Nova York. Esse imigrante, essa família de irlandeses que formou uma pequena fábrica de cervejas, ele quer que as pessoas possam comprar essas cervejas. Numa sociedade cheia de escravos, isso não é possível, porque esses escravos não têm acesso ao consumo. Então isso prejudica os negócios dele. Para um grande proprietário, dono de uma grande fazenda, isso não importa, porque ele está vendendo quilos de produtos, né? Quilos de algodão, de trigo. Eu estou produzindo grandes quantidades para fora. Não me interessa a capacidade de consumo interno. Então, isso é uma lógica muito conflitante. Então, isso é uma base para a Guerra de Secessão. Então, tensões
Tensões entre estados escravistas e abolicionistas, junto com o aumento de desacordos entre o governo federal e os estatais, provocaram conflitos na expansão da escravidão nos novos estados. Abraham Lincoln, candidato do Partido Republicano e um grande abolicionista, ou seja, defendia o fim da escravidão, foi eleito presidente em 1860. Antes que tomasse posse do seu cargo, os 7 estados escravistas, ou seja, defendiam a escravidão, declararam sua secessão, ou seja, uma separação, formando os Estados Confederados da América. O governo federal argumentou que a secessão era ilegal e assim teve início a Guerra de Secessão. Então isso é uma definição do que foi a Guerra de Secessão. É uma guerra de secessão que é uma guerra de separação. É uma busca pela separação do norte e do sul. Então eu acredito que eu tenho aí uma divergência tão grande que é necessário que exista essa separação, né? Então aqui a gente tem uma foto da guerra, a gente tem 2 bandeiras, né? A bandeira que vai definir dos Estados Unidos e a bandeira dos Confederados, e aí eu vou começar um processo de separação muito grande, de divisão muito grande e de tentativa de repartir, porque eu tenho um conflito muito grande de ideias, né? É sempre bom ficar claro aqui que não existem vilões, não existem heróis. O que existe aqui é uma divergência muito grande de uma lógica de atuação, né? Principalmente porque eu tenho interesses de comércio ligados a um processo dos abolicionistas, né? Uma lógica de que o progresso vem através do comércio, através da circulação e da formação de uma liberdade econômica maior. Enquanto eu tenho aqui essa lógica de manutenção de um Estado de privilégios, manutenção de um Estado do estado das coisas, na verdade. Agora, é importante lembrar uma coisa, quando a gente está falando, e a gente acaba falando em movimentos culturais mais pra frente, mas uma das coisas que a gente fala em movimentos culturais é a questão do racismo, né? Que os Estados Unidos, eles têm um racismo diferente do racismo brasileiro, né? Então aqui a gente tem uma separação muito grande entre esses dois. E essa separação ela é muito mais clara no Sul até hoje. Até hoje o Sul tem uma separação muito maior entre brancos e negros e uma lógica de preconceito um pouco mais arraigada, muito por causa da origem da escravidão. Existe um filme que foi lançado nos últimos anos que chama-se 12 anos de escravidão, e ele conta a história real de um escravo, né, uma história verídica de um escravo que foi raptado, né, foi capturado, sequestrado. Ele morava no norte dos Estados Unidos, morava numa região mais próxima a Washington, né, a capital, e ele foi sequestrado e vendido como escravo. Ele era um músico, era livre, vivia com a família, tinha uma vida relativamente confortável, e ele foi sequestrado e vendido como escravo, e não importa o que ele falava, ninguém acreditava. E ele foi mandado justamente para o sul dos Estados Unidos, que aí você ainda tinha escravidão. Então, para mostrar que é bom para entender esse filme, que você tem realmente uma divisão da relação aí com os negros, com os escravos nos Estados Unidos, né? Inclusive tem uma cena do filme que ele compra coisas. Então, nesse caso, essa família desse escravo, ele era um consumidor, ele tinha ali uma produção, ele estava inserido no mercado. Quando ele vai ser escravo, além de todas as questões, obviamente, humanitárias, né, que vão envolver o processo da escravidão, também tem um problema que é o fato de que ele não consome nada, ele vive com o resto, ele não tem roupa, então isso não é bom para a economia, segundo a lógica dos abolicionistas, segundo a lógica do Abraham Lincoln. Então a gente tem aqui uma divisão, e aqui é bom para a gente entender um pouco mais como é que vai funcionar. O que está em azul aqui são os estados da União, então são estados vinculados ao governo federal, né? Então aqui você vê todos esses estados aqui do norte. Esses em verde são escravos, é quase como se fosse uma fronteira, são estados que vão ser escravagistas, que vão defender a escravidão, mas que ainda estão ligados à União. E aqui em vermelho são os confederados, ou seja, são os estados que vão declarar essa secessão. Então essa seria uma divisão dos Estados Unidos. Você vê que são estados que têm como característica principal grandes territórios, né, e também o
fato de que eles têm um clima mais propício para a formação de grandes latifúndios. A Flórida, por exemplo, fica aqui, é conhecida por uma grande produção de laranjas, né, de grande escala. Então isso é um pouco da lógica dessa região aqui. Então aqui eu tenho propriedades maiores, de um produto só. Então aí aqui a mão de obra escrava ela vai se aplicar. Quando eu estou olhando aqui, isso não faz sentido. Então é um pouco do que a gente vai observar aqui, tá? Como é que a gente vai organizar. Isso é para a gente entender um pouco mais a organização da história americana, entender um pouco mais a organização cultural americana também. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!